e obviamente para todos Exato. que nos estão a ouvir. Neste momento já estamos com cerca de 200 participantes, mais de 200 participantes, e agradeço o facto de terem esperado aqui um bocadinho. Agradeço e dou boas tardes a Uhum. quem está cá em Portugal, dou boa noite ao Eduardo, porque o Eduardo está em Macau neste momento, Olá. e agradeço o facto de Exato. de estar aqui a fazer um esforço porque sei que a noite vai ser um bocadinho mais curta para o Eduardo, que amanhã certamente está a trabalhar. Mas vamos Uhum. dar início àquilo que é o tema Exato. e o debate que nos traz aqui hoje. Só para contextualizar este conjunto de debates e que iniciaram ontem, hoje temos um tema específico sobre a proteção dos profissionais de saúde neste contexto que vivemos de pandemia do Covid. Eu gostava de esclarecer que estes são debates online, são discussões públicas entre colegas, mas não são webinars. E nesse sentido, gostava de dizer que a participação está a ser tão grande que, por sugestão de colegas, nomeadamente através do colega José António Silva, que me chegou por indicação do João Pimenta, vamos fazer um webinar específico e extra a este para a semana, de formação específica, e aí sim um webinar, porque é formação, sobre aquilo que é a utilização de EPIs. Será um formato um bocadinho diferente, com menos participação e numa lógica mais didática. E porquê? Porque a esposa do José António Silva, nosso colega, médico dentista, é enfermeira e é responsável pelos serviços de informação do Hospital de São João, a Maria do Carmo Lessa Silva. E nesse sentido eu acho que este webinar vai ser muito importante para a nossa discussão, para a abertura de vários temas, e gostava também de dizer que a nossa participação, as perguntas, nós vamos tentar dar resposta ao máximo de perguntas possíveis, obviamente que vamos tentar compilar aqui uma conversa que pelo menos tenha um encadeamento. Nesse sentido, este julgo que é um tema quente, é um tema pertinente, e a utilização dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, e agora aquilo que se fala dos equipamentos de proteção individual reforçados, não é? E numa lógica dos profissionais de saúde, mas também numa lógica da adequação das consultas de medicina dentária, no momento atual e naquilo que se avizinha um futuro. Nós ontem soubemos que dos riscos e das incertezas do ponto de vista de saúde pública e desta pandemia, que estão por definir. Estas incertezas, não se sabe o intervalo de tempo que nos vão manter. Sabemos que uma vacina não é no imediato e, enquanto isso, nós temos aqui muitas incertezas e um contexto muito volátil. E, nesse sentido, eu gostava de agradecer também a presença aos nossos oradores de hoje. A Célia Coutinho Alves não precisa de apresentações, é médica especialista em periodontologia, mais conhecida do que qualquer colega, é alguém que tem estado muito próximo desde sempre na minha carreira como médico dentista e é alguém que é, por assim dizer, para mim também um farol em muitas coisas. E o Miguel Guimarães, que além de ter sido meu professor, é um excelente colega na área cirúrgica e especialista em cirurgia oral, e que certamente nos vai dar aqui uma abordagem também de uma área mais específica e um ponto de vista. O Eduardo Lau, que era um colega que eu não conheço, apesar de ouvir falar muito dele, fez-nos aqui uma apresentação já sobre o seu contexto, o que é que o liga a Portugal, estudou cá em Portugal na Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, já trabalhou em Portugal, também num grupo de Medicina Dentária, e em Macau passou, ou está a passar por esta situação, e eu julgo que o seu ponto de vista vai ser importante para tentar nos tranquilizar, ou não, mas certamente para dar aqui um ponto de vista já mais à frente, de quem já vai uns passos mais à frente nesta longa cavalgada. Nesse sentido, eu dava aqui um bocadinho de palavra à Célia. Nós fomos preparando aqui um ponto de vista que é que mudanças é que isto trará, que procedimentos, os nossos procedimentos comuns, de certa forma, estão ou não estão em causa. Célia, não sei se queres dar aqui o teu kick-off de saída deste debate.
Boa tarde a todos. Obrigada, Miguel, pelo convite. Eu não sou especialista em EPIs nem nestes protocolos, mas tenho pensado seriamente neles, é verdade. E basicamente eu queria trazer mais perguntas do que respostas, porque neste momento acho que não temos nenhum de nós tem respostas, ainda não há protocolos. Há protocolos e diretivas da Direção-Geral de Saúde no que respeita a EPIs, ou seja, de facto de quais os melhores e os mais recomendados para a nossa profissão que trabalha com aerossóis, mas só de EPIs, ou seja, protocolos de atuação, desinfecção, circuitos Covid, consultórios Covid, dias Covid, clínicas Covid, que eu tenho muitas perguntas sobre isto, de facto continuam a ser perguntas. Eu quero fazer a consideração dos colegas estas dúvidas, porque eu acho que o António Mata ontem disse-nos, e com o Fernando Guerra, que estão a trabalhar já juntamente com a Universidade de Madrid em protocolos de atuação que serão depois implementados durante a fase de latência da curva do Covid, mas eu tenho muitas dúvidas sobre o que é que vamos conseguir trabalhar e de que forma vamos conseguir trabalhar. Ainda bem que essa enfermeira está disponível para fazer o webinar que falaste, Miguel, porque eu tenho estado em contacto também com colegas e nomeadamente enfermeiras que estão na linha da frente no que respeita à parte de gestão da infecção hospitalar e todas elas me dizem e toda a gente me diz que é fundamental redundância, ou seja, para quem faz mergulho, e eu faço mergulho, é um bocadinho isto, ou seja, nós não vamos ter a preocupação só de trabalhar com as melhores EPIs e com EPIs Rs, ou seja, reforçadas. Nós vamos ter de facto pensar em circuitos de atuação e em redundância da forma como vamos controlar no aerossol. Porque para a população em geral e mesmo para que se entenda, de facto este coronavírus é de propagação via gotícula e via superfície de contacto, mas nas diretrizes de prevenção de controle de infecção que a Direção-Geral de Saúde fez sair cá para fora, está muito bem especificado que para além de gotículas e de contacto, ele é de via aérea de transmissão. Isto significa quando geradores, com precisamente geradores de aerossol, que todos nós sabemos. O que está basicamente já conseguido provar é que se mantém em ar durante algumas horas no ambiente de aerossol, mas não só no aerossol. Estão a chegar à conclusão de que de facto não é preciso um aerossol muito grande para que ele se mantenha em termos de partícula suspenso no ar e chegue em áreas fechadas e em zonas fechadas a muitas zonas, como são os nossos consultórios. Portanto, aqui eu acho que eventualmente nós vamos ter mesmo que criar protocolos de circuito, e eu deixo à consideração que vocês pensem, porque os EPIs serão para proteção nossa, não é? Proteção do profissional de saúde. E o que está aqui mais em causa não me parece que seja só a proteção do profissional de saúde, porque quando nós estivermos a trabalhar efetivamente que não só em urgência, que é isso que para já nos está a preocupar, e os EPIs são basicamente pensar na situação de urgência, mas quando estivermos a tentar trabalhar numa situação de normalidade, e eu vou deixar aqui a normalidade entre aspas, não pode ser só preocupação dos EPIs, portanto será a redundância do controle da infecção, para além da proteção de nós, médicos, dentistas e profissionais que estão a trabalhar diretamente com o aerossol. Portanto, tudo que seja, do meu ponto de vista, pensar ou num circuito de entrada e saída de pacientes, ou num circuito de só trabalhar num consultório, ou num circuito inclusive, deixa a consideração, de clínicas que numa fase de latência efetiva da curva permaneçam só com tratamento de pacientes Covid, porque o que está em causa aqui é de facto essa permanência no aerossol e no ar de possíveis partículas contaminantes. E é muito difícil conseguir controlar. Se vocês pensarem que mesmo num procedimento com o mínimo de aerossol, o paciente entrou, falou, inclusive está padronizado neste momento que ele vai entrar, ou deve entrar com máscara, mas de qualquer das maneiras ele vai falar, vai tossir, etc. Mesmo que a gente não utilize uma turbina ou um ultrassons, mesmo que o faça com aspiradores de saliva, mesmo que o faça sobre dique de borracha, etc., que é o que está padronizado agora, vai ser muito difícil controlar esse aerossol. E, efetivamente, mesmo com a ventilação neste momento que está a ser pensada de uma forma diferente, com luz ultravioleta ser incorporada, ou mesmo com a possibilidade de fazer pressão negativa dentro das salas, abrindo janelas ou com fluxo laminar, etc. Mesmo com a expressão que vocês quiserem de peróxido de hidrogênio sobre a cadeira, com toda a parte de limpeza primeiro e de desinfecção depois, a possibilidade de nós permitirmos que exista algum aerossol existe. E, portanto, eu deixo à consideração, e acho que de facto é preciso um task force para pensarmos em
ou clínicas Covid, ou consultórios Covid, ou circuitos Covid, porque inclusive nós vamos ter que pensar como é que as nossas recepcionistas trabalham isto, como é que as nossas salas de espera esperam pacientes e, portanto, passa a ser, acho eu, muitas coisas em que pensar e protocolos que vão ter que sair que não estão a sair neste momento. Ajudaria do meu ponto de vista, e é só para terminar, ajudaria do meu ponto de vista, e isso eu também já fiz, julgo eu, uma pergunta no Facebook há uns tempos, há uns dias, ajudaria a ter a percepção de quem está imunizado, se isto se pode dizer desta maneira neste momento, ajudaria para nós começarmos a trabalhar e efetivamente perceber quem teve doença e está curado ou quem está imunizado não tendo sinais de doença, portanto com um teste rápido à cadeira, que qualquer médico dentista pudesse aceder facilmente e com custos relativos, seja de picada no dedo, seja inclusive de saliva, isto não está padronizado atualmente, mas que possa surgir no mercado face à investigação e que nos permitisse, nesses pacientes que estarão imunizados, inclusive a nós que faríamos o teste e aos nossos assistentes e ao pessoal da limpeza, aos recepcionistas que fariam o teste, e perceber que os imunizados nós eventualmente poderíamos trabalhar, ainda que com protocolos diferentes, numa condição muito mais parecida com o que vínhamos trabalhar até agora. Os positivos nós não vamos trabalhá-los, os positivos vão entrar em tratamento hospitalar ou em quarentena profilática e, portanto, vamos adiar consultas pelo menos 14 dias, até que possam ou não desenvolver sintomas. E os negativos, esses sim, que são potenciais contaminados, esses teriam que levar aqui um protocolo muito intenso de atuação, que teríamos que desenvolver nesta fase, para poder depois, na fase da latência da curva, funcionar. E esses sim teriam que ser tratados como nós estamos a tratar as urgências neste momento, mais o protocolo de circuito de entrada nos nossos consultórios e de saída e de descontaminação depois do aerossol produzido. Ok, Célia, Deixo todas as perguntas no ar. Eu antes de passar a pergunta para o Miguel, gostava só de dizer que há aqui já várias perguntas, nomeadamente sobre os aerossóis podem ser aspirados, o João Pimenta fala sobre isso, há colegas que perguntam sobre o Marco Dias Costa sobre o ar-condicionado sistema, desses circuitos que nós falamos. Eu gostava só de dizer, eu não sei se eu tenho possibilidade, de antes de passar a mensagem ao Miguel, que vamos ter oportunidade para ter aqui alguns depoimentos e seguramente dar a voz, mas gostava de ouvir o Miguel e eu vou tentar passar um diagrama, que também foi a Célia que me fez chegar, do Colégio de Odontólogos da Catalunha, e esse diagrama, sob o meu ponto de vista, está bem conseguido, mas põe muitas interrogações. Eu falo por mim, no meu ambiente de clínica, como é que eu posso garantir neste momento certas medidas, e é um repensar naquilo que são os circuitos, naquilo que são os diagramas, e julgo que pode ser útil. Eu vou tentar, enquanto o Miguel fala, passar pelo menos esse diagrama para verem. Força, Miguel. Ora bem, mais uma vez, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. A questão é sempre a mesma, há muito mais perguntas do que respostas. Como disse a Célia, e realmente nós estamos aqui todos num barco que ainda não sabemos muito bem se temos ou se não temos remos e para onde é que vamos. E se um dia vamos ter velas ou se um dia vamos ter algum motor. Portanto, nesta fase, o que é que nós podemos fazer? Legalmente, apenas e só podemos atender pacientes que estão catalogados como pacientes em situação de urgência ou emergência. E nessa situação, estamos condicionados a um determinado tipo de atuação e estamos condicionados a um determinado tipo de proteção. Porquê? Porque partimos do pressuposto que o paciente está contaminado, não sabemos, como muito se diz, muitas pessoas estão contaminadas e não sabem, muitas estão contaminadas durante algum período de tempo, não sabem e estão a propagar a doença, portanto nós temos que partir do pressuposto que o paciente está contaminado quando vem à consulta de urgência. E nessa consulta de urgência o que é que nós, e isto é assim, é a maneira como eu acho que nós temos que ver a consulta de urgência. Quando o paciente vem, isto agora não sei se me estão a ver, sim, foi o Miguel que pôs aqui umas coisas. Estou a mudar aqui a tentar chegar lá. Ok. Quando o paciente vem à consulta de urgência, nós temos que definir o que é que vamos fazer. Portanto,
a fase de diagnóstico, a fase de observação e diagnóstico tem que ser feita pelo médico dentista. E nessa fase, qual o equipamento que o médico dentista estará a usar? E nessa fase, qual o protocolo que o paciente usou para entrar na área limpa da clínica? Ok? Portanto, desde que o paciente entrou na clínica, qual o protocolo que nós usamos até o colocar na zona limpa do consultório e que protocolo é que nós vamos ter que usar em termos de proteção pessoal, as EPIs ou EPIs, que há quem diga EPIs ou EPIs, para vermos o paciente. Vamos nos equipar de cima a baixo, quase tipo um mergulhador, para observar e dizer, ora bem, isto é uma coisa que se resolve de uma determinada maneira ou então é uma coisa com uma complexidade maior. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? A fase de diagnóstico também em si, a fase de diagnóstico e de observação também em si deve ter um equipamento provavelmente diferente da fase do tratamento. E eu digo isto porquê? Porque a fase de diagnóstico vai nos dizer, ok, eu para fazer isto, o senhor tem isto, e eu para fazer isto vou precisar deste material, deste. Então vamos preparar, fazer toda a preparação do plano a executar. E para fazer isso precisamos de uma assistente que prepara o material todo. E nessa circunstância, mesmo com o material todo preparado, em que a assistente vai estar tão protegida como nós, que vamos estar a fazer o procedimento, eu não vejo alternativa a haver uma segunda assistente, portanto, como se fosse uma enfermeira circulante no ambiente do bloco operatório, portanto, um trabalho a 6 mãos para qualquer eventualidade de material extra que possa ser necessário. Portanto, isto é tudo bastante complexo e estamos só apenas a falar da situação que legalmente nós podemos exercer, senão estamos em crime de desobediência, que é a situação do conceito de urgência. Então, a questão que eu deixo é, como é que vamos ver o paciente quando entrou? Ok, o senhor entra ou a senhora, pousa as suas coisas num sítio fora do consultório, uma zona fora da zona limpa, lava as mãos, se tiver uma casa de banho, uma pré-zona clínica, lava as mãos, desinfeta, lava a cara e faz aí fora um bochecho com clorexidina. Entra, já com os pezinhos, já com uma bata descartável impermeável, com uma touca e com máscara. Senta-se na cadeira e uma vez sentado na cadeira, nós tiramos a máscara, nós já estamos equipados de maneira a proteger pelo menos a parte social do contacto, não há aerossóis, não há nada, a parte social, e desinfetamos o paciente como se fosse uma situação cirúrgica. Desinfetar a cara, desinfetar o pescoço, etc. Voltar a repetir o bochecho de clorexidina e passamos para a observação. E durante a observação nós vamos ver, ok, precisamos de fazer determinado procedimento. Para este procedimento precisamos disto. A assistente prepara o material, nós equipamos com aquilo que é o material de proteção pessoal que realmente é necessário e a terceira assistente estará no consultório para a eventualidade de material que naquele momento não estamos a pensar. Portanto, isto estou apenas e só a falar num ambiente de urgência. E eu tenho que dizer isto porquê? Porque isto não é muito diferente num processo em que nós já sabemos perfeitamente o que vamos fazer, uma cirurgia, não é assim muito diferente. Para quem trabalha em cirurgia, como eu, todos os dias, em que isto é o normal de manhã à noite, não é muito diferente. Há aqui uma diferença, é que nós socialmente, então os portugueses, e eu falo por mim, somos mais de contacto, gostamos de dar uns beijinhos ao paciente, um abraço, aquela coisa, pronto, mas aí temos que nos limitar. Mas o facto de entrar, sentar, preparar o paciente e toda a preparação do campo operatório não é muito diferente daquilo que é o trabalho em ambiente cirúrgico. Com uma diferença, vamos proteger o pescoço, que normalmente não protegemos. Portanto, o pescoço é protegido, que normalmente eu não protejo em termos de trabalho cirúrgico, mas de resto, viseira, óculos, tudo, para quem faz cirurgia não é assim muito diferente.
Nós pensarmos que um ortopedista neste momento no hospital está a operar uma pessoa que partiu uma perna, eu não estou a ver onde é que ele vai mudar muito o protocolo dele neste momento a operar uma pessoa que partiu uma perna, sabendo ou não se é Covid positivo ou não. Não sabe, tem que operar a perna, está com uma fratura exposta, não é? Claro, Portanto, Miguel, mas antes de passar só ao Eduardo, e até porque vai de encontro a uma pergunta que nos colocam aqui da Cláudia, diz que será que o futuro é a implementação de uma medicina dentária quase em ambiente hospitalar? Estamos a falar do grande parte e a percentagem das nossas consultas de medicina dentária, do cotidiano, não são as de intervenção só cirúrgicas, não é? São consultas, muitas vezes, não quero usar a expressão pejorativa, mas é corriqueiras, não é? sim, sim, eu já lá ia por acaso, é uma excelente questão, porque a medicina dentária de consulta, da consulta da restauração, da endodontia, a consulta do dia a dia, de tirar o dentinho que está a abanar e que já não sei o quê. Qual é este ponto? Ora bem, aqui temos uma análise que eu diria que é uma mistura de uma análise social, económica e até filosófica, que é o seguinte: nós todos nos vamos contaminar mais cedo ou mais tarde. Isto é uma realidade absoluta. E quando chegarmos à altura de entrarmos numa medicina dentária mais do dia a dia, por isso para já estou a falar apenas e só daquilo que legalmente nos é permitido fazer, que é trabalhar em ambiente de urgência, por isso é que não fui ainda para esse campo. Estou a tentar, neste ambiente, partilhar um bocadinho aquilo que eu acho que nós temos que fazer. Quando chegarmos à parte da medicina dentária do dia a dia, porque vai acontecer, e nós vamos trabalhar com o vírus ativo, eu disso não tenho a menor dúvida, vamos trabalhar com o vírus ativo, a economia vai ter que retomar, isso vai acontecer. Como é que as clínicas maiores, mais pequenas, em sítios mais perdidos no meio de Portugal, noutros em que têm tudo à mão, como é que isto vai ser? Como é que isto vai ser? O que eu posso dizer é o seguinte: para quem faz a cirurgia e está habituado aos conceitos da asepsia, pequenas alterações, pequeninas alterações, não serão difíceis de fazer. Para quem faz a medicina dentária do dia a dia, e se calhar tem escolas até se calhar pronto, de outras alturas da medicina dentária, até que às vezes só se usa luvas para cirurgia, ou que a máscara é para estar no queixo, e que toucas e viseiras, isso é uma coisa só para os filmes, tem que repensar isso tudo. Isso tem que ser tudo repensado. Eu já agora vou partilhar convosco uma Miguel, situação. eu só pedi que essa partilha fosse um bocadinho rápida, porque queremos dar tempo, como tinha Então dito. vai lá, depois eu partilho, porque tem a ver com isto a nível mundial. Muito bem, eu vou passar ao Eduardo, porque o Eduardo pode-nos já dar aqui uma noção do que está, porque ele está em atividade neste momento, um bocadinho dessa noção. Eduardo, pedia-te que fosses sintético, e eu depois ia passar a palavra ao António Roma Torres, que está a compilar várias perguntas, e depois queria dar a voz a 2 ou 3 colegas para nós depois respondermos aqui em grupo e um bocadinho a passar por todos. Eduardo, força. Ok, olá a todos, mais uma vez. Assim, eu não passei por uma situação talvez como está a passar por fora, mas apenas eu posso partilhar um pouco da experiência que eu tenho aqui em Macau. Por que é que eu digo isso? Porque nós aqui em Macau nunca chegou, felizmente, entre aspas, nunca chegamos a passar por um momento em que haja uma explosão do vírus. E por isso nós estivemos mais ou menos sempre numa zona de conforto. Por isso o nosso senso de perigo, assim, sobre essa pandemia, eu sou honesto, não é assim tão alto como o pessoal de fora. Por isso, aquilo Quando dizes fora, Eduardo, dizes aqui na Europa? Não, fora de Macau. Porque mesmo que, por exemplo, por exemplo, Macau muitas vezes utiliza nós não temos guidelines ou protocolos, mas geralmente nós seguimos um pouco os guidelines ou protocolos de Hong Kong, que é uma cidade vizinha, entre aspas. Mas lá, o vírus também não está a ser controlado. Por isso,
a atividade da medicina interna lá, neste momento, até parece, está um pouco parecido com o resto do mundo, mas aqui em Macau talvez já não. Mas eu posso partilhar um pouco também, por exemplo, desde o começo da pandemia, o que é que mudou um pouco na minha prática, na minha clínica. Por exemplo, um dos fatores que eu acho fundamental, eu também já cheguei a falar com o António há uns dias atrás, que é, para já, eu acho que se o país ou o controle, ou se a população não tiver esse, eu não digo esforço, mas métodos corretos para controlar essa pandemia, tudo aquilo que nós fazemos na clínica, a meu ver, vale zero. Porquê? Porque, imagina, nós aqui em Macau, talvez é porque a cidade é pequena, mas nós quase toda a gente utilizamos máscaras na rua. Nós saímos da casa todos com máscara, praticamente. Isso já nos deu, já nos conforta um bocadinho, ok? E, por exemplo, agora falando especificamente da clínica, todos os pacientes que entram na clínica entram com a máscara na boca. E a primeira coisa a fazer, por exemplo, a minha clínica é pequena, entra pela porta e depois dá um espaço e já é a recepção. E depois a minha recepcionista usa o termômetro, mede a temperatura do paciente. Se o paciente tiver febre, entre aspas, se nós vemos que temos um pouco mais de 37,5 de temperatura, nós geralmente nós não atendemos, ok? E álcool, depois nós colocamos sempre álcool nas mãos deles, ok? E depois, mais uma vez, eles têm que preencher um formulário do governo. Eu vou ver se consigo mostrar aqui. Só um segundo. Conseguem ver, mais ou menos? Sim, vemos. Sim, mais ou menos. Exato. É um formulário do governo em que a pessoa tem que preencher os seus dados, alguns dados especiais, se esteve fora de Macau dentro de 14 dias e se tem algum sintoma do Covid. Só quando isso... Aquela triagem que se faz muitas vezes telefónica, de orientação sobre a linkagem dos nossos pacientes. Exato. A meu ver, essa é a parte mais importante, porque, aliás, depois já entro um pouco no outro aspecto, mas eu penso que essa é a parte mais importante da clínica, é a triagem dos pacientes. Se a paciente tiver algum sintoma, geralmente nós já não atendemos. A outra coisa que eu tenho que mencionar é que nós legalmente nós podemos fazer tudo, mas nós voluntariamente, há alguns procedimentos é que não fazemos, por exemplo, uma destartarização, pelo menos na minha clínica, nós não fazemos, ok? Mas todos os pacientes... Ou seja, Eduardo, esse procedimento, não fazer, por exemplo, uma destartarização, que nós sabemos que é uma libertação muito grande de aerossóis. Exato, sim. Quem tomou essa iniciativa? Não houve nenhum critério, fica um bocadinho ad hoc, não é? Exato. Aliás, eu falei assim em privado com alguns colegas, e assim, eu acho que uma das características do pessoal de Macau, acho eu, que somos um pouco obedientes. Quando uma voz alta diz para não fazer uma coisa, geralmente as pessoas também seguem. E quando vê uma pessoa parar, por exemplo, de fazer uma destartarização ou para de usar uma turbina, geralmente as pessoas também seguem. Isso eu acho que, eu não sei se é uma boa característica ou não, mas nesta situação ajuda. Certo. Eduardo, eu vou passar ao António. Há aqui um conjunto de questões. Há aqui questões que eu vejo e vou-me antecipar ao António sobre viabilidade financeira. Eu gostava de dizer, eu preparei muito os nossos oradores para dizer que do ponto de vista económico nós vamos ter um debate segunda-feira onde vamos abordar mais a questão económica. Nesse sentido, eu vou passar ao António Roma Torres para ele fazer aqui uma compilação e depois darmos aqui a voz a um outro colega. Força, António. Ok, ótimo.
Olá, muito boa tarde a todos. Fico muito satisfeito por ver a quantidade de pessoas que está a aderir a estes webinars e é um sinal que as coisas, de facto, estamos a tocar em temas importantes. Eu escolhi algumas intervenções de alguns colegas que foram fazendo nas questões, nas perguntas e respostas, para dar agora um bocadinho de visibilidade. Então, eu queria começar aqui pelo Joaquim Lourenço, que diz: seria interessante aprofundar a questão que a doutora Célia disse, pois penso não existir qualquer informação científica que o vírus permanece muitas horas no ar. Sim, é transportado nos aerossóis, mas a criação de salas com pressão negativa requer tecnicamente muitas alterações para que seja eficiente. Luzes ultravioleta não são solução. Queria também agora, eu vou pegar em 2 ou 3 perguntas e depois vocês podem responder, sendo que esta se calhar faz mais sentido ser dirigida para a Célia. Depois o colega Nuno Cruz diz-nos: boa tarde a todos os palestrantes. Para além da adoção de possíveis protocolos que poderão vir a surgir, qual a viabilidade física das clínicas dentárias, assim como a viabilidade financeira? Que era a tal questão que o Miguel Pavão tinha já antecipado. A colega Ana Lemos Costa também diz: não será precoce não será precoce pensar já em fazer a aquisição de purificadores de ar, filtradores, lâmpadas ultravioletas, etc.? O que consideram que é viável comprar já, enquanto não temos guidelines definidas, para que não representem um investimento a fundo perdido? E a Gabriela, só para finalizar esta ronda de perguntas, queria dizer que a colega Gabriela pediu se era possível enviar o formulário que o colega Eduardo Lau está a utilizar. Eu vou pedir ao Eduardo, depois no final, nós vamos fazer o seguinte: os webinars vão ficar disponíveis no meu website e está a ser criada um conjunto de informação, protocolos, apresentações. Foi muito interessante ver que desde ontem fui bombardeado com informações, com apresentações, e que eu vou pôr ao dispor pelos temas no meu website. Eu julgo que o fim de semana vai me dar tempo para isso e tentarei passar toda a informação. Por isso, vamos utilizar também este fórum, estes debates online, para dar aqui consistência à partilha da documentação. Célia, antes de passar a voz aqui a alguns colegas, acho que esta ronda aqui pelos nossos oradores pode começar por ti. Ok, Miguel, eu fui ouvindo tudo e fui anotando aqui algumas questões. Diretamente em relação à pergunta da colega, depois posso diferenciar também o que está e que tem aqui compilado em relação à permanência do vírus em aerossol e de tanto quanto foi apurado para já em investigação, pelo menos às 3 horas ele fica suspenso em partícula. O que também é verdade é que um fluxo laminar de ar remove isso em 5 minutos. A questão é a gente ter a certeza de que esse fluxo laminar de ar, seja por pressão negativa, seja pela abertura de uma janela, seja por ar forçado ou ventilação associada à ultravioleta, é eficaz. E isso vai ter que ser protocolizado e não adianta nós sermos nós a pensar e a comprar de antemão o que quer que seja, porque isso vai ter que ser objeto da Direção-Geral de Saúde e eventualmente do Ministério a criar normas e protocolos diferenciados e controle de qualidade sobre isso. Esse é um ponto muito importante, porque os colegas já estão a comprar aspiradores de aerossóis, ultravioletas. Seja um investimento que cada um queira fazer, está no livre-arbítrio, mas o que é certo é que eu acho que nós vamos ser obrigados, e a IRS vai andar em cima, a fazer uma compra e uma validação por controle como estávamos habituados do que é a qualidade do ar das nossas clínicas. Nós não tínhamos obrigatoriedade desse controle e vamos ter que fazer obrigatoriamente, é o meu ponto de vista. Aliás, falava-se aqui em fazer protocolos parecidos com a cirurgia. O trabalho, vamos ver, a cirurgia aqui implica, não é tanto onde nós tocamos e o contacto, porque isso mais ou menos, nós que fazemos cirurgia ou médico-dentistas, podemos ter essas noções. É mesmo o aerossol que está aqui em causa e a maneira como lidamos com ele, porque o aerossol vai estar nas nossas salas de espera, vai estar nas nossas casas de banho, vai estar numa série de áreas que nós nem sequer estamos a pensar neste momento. Portanto, as diretrizes da Direção-Geral de Saúde já é para isolar barreiras físicas, para separar pacientes e, portanto, era como te dizia, vai haver necessidade de ajustar muita coisa. O que me parece, só para pôr aqui um bocadinho os pontos nos is, é uma coisa e é o que nós temos hoje em dia, que é zero de protocolo, mas é orientações sobre EPIs no que respeita às consultas de urgência que estamos a fazer. E as consultas de urgência, neste momento, está padronizado o que é consulta, e se vocês quiserem eu também disponibilizo, porque também já fiz e já passei à clínica,
um consentimento informado em que o paciente, à entrada em consulta de urgência, tem que ler e assinar e, portanto, aí vai ele responsabilizar-se por uma série de coisas, de onde esteve, onde passou, se esteve ou não em contacto, se fez os 14 dias de quarentena, se tem sintomas, etc, etc. Vai ser informado de como vai entrar dentro do consultório, como é que nós os vamos estar para receber. Portanto, vai entrar fazendo a colocação da máscara, os pezinhos, vai fazer a desinfecção das mãos, vai bochechar 1 minuto com peróxido de gelo e vai bochechar 1 minuto com peróxido de gelo, não vai bochechar 2 segundos, nós não os tratamos. Portanto, há uma série de protocolos e de consentimento informado que eu acho que à partida tem que já estar operacionalizado para a consulta de urgência. Eu chamo a atenção para isso, a Ordem já deu uma série de diretrizes gerais no que respeita a retirar coisas da sala de espera, etc. Mas isso tem que estar em protocolo de funcionamento de circuito, ou seja, como o hospital já está a funcionar neste momento. É verdade que nós vamos ter, para Covid positivo, enquanto urgência, ter que fazer um protocolo de hospital, ou seja, de isolamento do circuito, de forma a que sejam o menos possíveis as pessoas a contactar e, eventualmente, transtorna-nos aqui muito, porque quem é funcionário que vai buscá-lo, com que EPI já está montado, como é que depois leva a funcionar, como é que leva a funcionar outra vez o paciente à sala de espera, como é que faz o pagamento, se tira luvas, se não tira luvas, tudo isso, este circuito, enquanto urgência, nós vamos estar efetivamente a ter que trabalhar como se fosse uma unidade hospitalar, em que há o mínimo de contacto entre pessoas e o máximo de redundância no que respeita ao controle do aerossol. Depois, outra coisa será quando nós tentarmos trabalhar num método mais de rotina, e esse aí, do meu ponto de vista, vai ter que ser bem pensado porque como vos dizia, passará eventualmente por termos a certeza que não estamos a trabalhar com doentes Covid, ou portanto estamos a trabalhar com doentes imunizados e nós próprios estarmos imunizados, senão de outra maneira vai ser muito difícil. O passar as consultas todas para o hospital não vai funcionar, não é possível, não é? O passar as consultas para eventualmente um único consultório, as clínicas que têm mais que um consultório a trabalhar, que possam fazer a pressão negativa, o fluxo laminar, etc., isto numa primeira fase e isolar pacientes, ou inclusive fazer atendimento a pacientes suspeitos, ou seja, negativos não imunizados, em dias específicos, em que este circuito esteja completamente feito por uma equipa, porque nós não vamos constantemente estar a trocar equipamento. Uma das perguntas que se falava aí é onde adquirir EPIs, com que quantidade, e neste momento isto é uma total incógnita, portanto não adianta nós estarmos a criar protocolos de atuação na sociedade em geral e nas nossas consultas em geral, porque nós não temos quantidade de EPIs suficientes para tratar pacientes potencialmente Covid positivos num regime de rotina, isso não conseguimos, portanto temos que assegurar-nos de que estão imunizados, ou já tiveram a doença ou estão imunizados de alguma forma, portanto ter testes para funcionar, e mesmo as condições em que eles depois é tão importante a entrada do paciente como a saída do paciente, e portanto este circuito é que eu acho que vai ter que ser muito bem pensado e ajustado às clínicas, que não me parece também, isto é uma partilha minha, não me parece que a totalidade das clínicas privadas possa estar facilmente adaptável ao que vai ser necessário, parece-me, mas sou eu a pensar alto. De facto, deixa só concluir, a compra efetivamente daquilo que nem é a investigação científica sobre a possibilidade de controle do aerossol, é ao critério de cada um, mas parece-me ainda um pouquinho cedo porque acho que vamos ter protocolos para obedecer. Eu vou introduzir só aqui uma pergunta que já se repetiram alguns colegas, o Ernesto, a Natália, que falam e perguntaram especificamente ao Eduardo se começou a usar algum EPI diferente, com algum EPI diferente. A própria máscara se mudou, se não mudou, usa uma FFP2, uma FFP3. Gostávamos de saber isso, Eduardo. Não, ok. Assim, desde a pandemia, nós passámos aliás, para além da fábrica que nós utilizamos da clínica, é como se nós estivéssemos a fazer uma cirurgia de implantes, com farda cirúrgica. A máscara, utilizamos a máscara cirúrgica normal, e depois com viseira, com touca e também com uma máscara facial. É só assim. Mas um dos grandes problemas, penso que isso também está acontecendo em todo lado, mesmo nós sabemos que precisamos de equipar desta maneira, nós talvez não conseguimos comprar esses produtos em grandes quantidades.
Esse é o problema. É por isso que no início, mas mesmo agora também é a mesma coisa. Nós tentamos, entre as consultas, aliás, alargamos todas as consultas. Imagina, normalmente, quando uma consulta, eu normalmente uso meia hora, eu passo a marcar uma consulta de 1 hora e eu tento afastar essas consultas todas. E depois, mas outra coisa que nós, aliás, eu estou só honesto, eu tenho colegas que nem fardos cirúrgicos utilizam para trabalhar, mas tal como eu estava a dizer há um bocadinho, talvez porque nós aqui em Macau nunca chegamos a passar por uma situação assim muito, muito forte, daí que nós estamos mais ou menos numa zona de conforto. É por isso que aquilo que eu digo talvez não seja aquilo que neste momento vocês possam seguir. É por isso que durante essa conversa eu também gostava de aprender algumas coisas convosco. Deixa-me só resumir sim, aqui, porque sim. as perguntas para ti estão a cair Eu fortemente. estou a ver. A descontaminação Sim, do ar, mas interessa sim, ter aqui o cenário, porque sim, nós sabemos que esta pandemia, e ontem o nosso médico de sim, saúde pública, Bernardo Gomes, explicou-nos a dimensão da sim, pandemia e que ela é diferente de país sim, para país, de região para região. Basta ver em sim, Portugal, temos zonas de sim, contingência que estão com cercos sanitários. Eu recebi há pouco uma sim, mensagem que São Miguel, nos Açores, irá ter. sim, O sim, Porto já falou sobre isso. Macau é um microclima relativamente a esta pandemia. sim, É por assim dizer, um cluster diferente, porque, sim, obviamente, uma região autónoma com uma zona muito mais controlada sim, e que, de certa forma, teve medidas muito drásticas. Isto para dizer, e de encontro ao que tu estás a dizer, que todas as ajudas das pessoas, da sociedade civil, da população, dos pacientes, sim, fizeram que nada sim, disputasse e que não se entrasse num descontrolo, como aconteceu em muitos países da Europa, sim, nomeadamente em Itália e Espanha, que ganharam sim, proporções dantescas. sim, Isto para sim, dizer o seguinte, relativamente à descontaminação do ar, vocês estão a ter sim. essas medidas ou não? Não, nós não temos a ter, porque, aliás, tal como disse há bocadinho, o governo nunca nos obrigou a fazer nada. Por isso, tudo aquilo que nós fazemos é um pouco voluntário. E eu pessoalmente, na minha clínica, eu não tenho nenhum filtro de ar. Mas eu tenho colegas que compraram. Mas, mais uma vez, o governo nunca nos chegou a dizer vocês têm de fazer isso ou não podem fazer aquilo. É por isso nós também estamos numa situação em que vemos como é que a situação no mercado se evolui e depois nós vamos passo a passo, assim dizendo. Mas, de facto, não estamos a utilizar nenhum filtro de ar, Muito bem. praticamente. Muito bem. Miguel, queres acrescentar só alguma coisa? Vou depois passar aqui a voz a 2 colegas nossos. Queres só acrescentar alguma coisa? Olha, em relação aos equipamentos de proteção Sim, e ao fluxo do ar, sim, eu só quero dizer uma coisa muito simples que há uns anos abanou as clínicas e obrigou a grandes investimentos, que foram os separadores de amálgama. Apareceu a guideline que tínhamos que usar separadores de amálgama, etc. E vemos hoje que se formos pesar em termos daquilo que realmente seria o mais importante, seria a criação de um ambiente mais de qualidade de ar mais limpa. Portanto, não vamos cair também no erro que aconteceu com os separadores de amálgama, que afinal não era preciso um por cadeira, bastava um por não sei o quê. Portanto, houve aí depois muita falta de boa informação, muito lobby, muita conivência pela parte de todos nós, médicos dentistas, que não sabíamos, não fomos orientados. Portanto, a haver qualquer coisa sobre esta história do controle da qualidade da ar, das pressões negativas, fluxos laminares, etc. Vamos fazer isto como deve ser feito. É só isto. Miguel, essa analogia é muito interessante, porque dos separadores de amálgama, porque quando veio o vírus do HIV, em conversa com colegas já de uma outra geração, eles próprios diziam que houve receios, houve muitos medos. Havia colegas que na altura não usavam luvas e a partir daí começaram a usar luvas. Óbvio que este vírus é um vírus fácil no ponto de vista da sua dispersão e de contágio,
pelos sintomas fracos e dispares que dá, mas obviamente que sim. Eu gostava apenas de dizer o seguinte: nós estamos neste momento com 406 participantes, torna-se difícil responder a todos, é mesmo muito difícil. Eu vou passar aqui ao colega Nuno Guilherme para dar aqui para fazer uma pergunta. Não sei se o Nuno está a ouvir. Nuno, eu acho que tenho que ativar aqui o microfone. Nuno. Sim, Nuno, estás a ouvir? eu estou. Pronto. Ias fazer uma pergunta, desculpa que... Já me conseguem ouvir? Muito bem. Sim, vamos lá ver. Eu peço imensa desculpa porque eu tive que andar um bocadinho dentro e fora. Tinha aqui uma situação de uma urgência, mas foi só teleconsulta. Não te esqueças de usar a máscara, FFP3. Diz? Para usares a máscara e os teus EPIs. Exatamente, temos que poupar. Sim, pedia-te Estamos depois em de época de na pergunta, contenção. rápido. Sim, então em relação a esta situação de escassez de EPIs, já ouvi algumas coisas anedóticas no sentido de tentar reutilizar a máscara e tentar uma esterilização da máscara. Eu estive um bocadinho à procura disso, aquilo que eu vi do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, eles desencorajam essa situação. Falam eventualmente em usar uma máscara cirúrgica sobre uma máscara de proteção, portanto, de tipo FFP2 ou FFP3, ou até uma viseira, mas as conclusões deles não são claras. Não sei qual é que é a posição, se alguém sabe alguma coisa sobre esterilização e reutilização de máscaras, mas a mim parece-me ser desencorajado e ser necessária a troca entre consultas. Ora, não tendo a disposição de materiais pronto, para podermos continuar a nossa prática normal, não sei qual é que é a Obrigado. solução. Alguém pode dar uma resposta ao Nuno sobre um tema que é, perante a escassez de máscaras e de equipamentos que vivemos, eu no outro dia falava com um colega que me dizia, eu prefiro arriscar e servir o meu paciente que está com dores, mesmo não tendo EPIs. Ou seja, isto é quase um ato de bravura, e ainda ontem ouvimos o general Ramalhianos a dizer que os velhos prescindem dos seus ventiladores para os mais jovens. Será que nós, médicos dentistas, prescindimos da nossa saúde para atender os nossos doentes? Não sei se eu posso ajudar aqui um bocadinho, posso? Força, Sá. Ora bem, o que está padronizado, o Miguel Fraga Gomes também quer dizer umas coisas em relação a isso, eu sei que ele tem estado a investigar o assunto, e o Tiago Marques, que estiver aqui dentro, também pode ajudar. Basicamente o que está padronizado, isso é óbvio em situações normais, é que as FFP2 ou a FFP3 não são reutilizáveis, ou seja, é para usar e deitar fora. Num contexto de pandemia isso não é verdade. Nós já temos diretrizes da Direção-Geral de Saúde portuguesas, temos diretrizes de comissões de proteção de contaminação brasileiras, americanas, que eu tivesse lido, brasileiras, americanas, alemãs e entre outras, que me fizeram chegar, de que nestas circunstâncias é válido a reutilização da máscara desde que não contaminada ou úmida, ou seja, contaminada implica sangue, portanto, desde que não suja ou úmida, é possível de manter, pela Direção-Geral de Saúde Portuguesa, é possível de manter a funcionar durante 6 horas, ou seja, o que eventualmente permitiria trocar só durante o final de uma tarde de trabalho ou de uma manhã de trabalho. As recomendações brasileiras da Comissão de Proteção da Contaminação por Covid são para a reutilização até 5 vezes, ou seja, e a reserva num envelope aberto, papel, ou num saco de plástico perfurado, portanto sem ser selado para requerer o mínimo de umidade. E as diretrizes americanas, por exemplo, já são para a utilização, inclusive até 15 dias de utilização. Isto vai até já muita possibilidade de utilização. A questão é, os filtros das máscaras aparentemente estão resistentes a alguma descontaminação que não seja por umidade, portanto alguma descontaminação ou por ultravioleta ou por spray de peróxido de hidrogênio, como quando muito bem seco a seguir, são as diretrizes americanas nesse sentido, e a eventualidade de utilizar uma máscara cirúrgica por cima de uma FFP2 ou de uma FFP3 pode fazer com que elas possam ser reutilizadas por menos contaminação direta. Agora, isto é válido para a pandemia e é válido para a racionalização do que está neste momento em termos de escassez das EPIs e que vai estar durante algum tempo.
Portanto, elas não são, neste momento em pandemia, não são obrigatoriamente de utilização única, devem ser reservadas a cada profissional não trocar entre profissionais, reservadas em envelope ou em saco plástico aberto de paciente para paciente, desde que têm que ser inspecionadas porque não estejam úmidas nem contaminadas com sangue, devem ser protegidas com máscara cirúrgica por cima e tentativa de descontaminação da superfície do filtro com calor, com ultravioletas Cs ou com peróxido de hidrogênio aspergido e muito bem seco depois. É o que de todo o que fui conseguindo ler consegui apurar, mas vale o que vale, Miguel. Pois, falta-nos aqui, e nesse sentido, ainda ontem com o professor António Mata, que estão a ser produzidos, ainda há pouco o referias, e realmente há aqui muito trabalho a ser feito nesse sentido. Eu vou passar a voz ao Miguel Fraga Gomes. Eu pedi-lhe ao Miguel que ele, de certa forma, já está a implementar na sua clínica algumas orientações, e tu há pouco disseste, Célia. Miguel, não sei se nos estás a ouvir, pedia-te para seres um bocadinho conciso e rápido. Ok, estão-me a ouvir? Não? Muito bem. Sim. Pronto, então é assim, em primeiro lugar, não vou estar aqui a dar os parabéns e etc, porque isso não vale a pena. Acho que já não vale a pena. Pronto, é assim, por felicidade ou infelicidade, eu não sei, eu tive o azar de ter uma vizinha que me levantou muitos problemas durante as obras da clínica e afim, ao ponto de ter feito uma providência cautelar que a clínica tinha que fechar porque andava a contaminar a casa dela. Isto resultou em 17 inspeções. Como tal, no que diz respeito ao ar contaminado, eu consigo saber alguma coisa, não estou totalmente certo do que vou dizer, mas sei. Quero só fazer aqui uma ressalva. Neste momento, ninguém sabe rigorosamente nada. O que as pessoas estão a falar exatamente é sobre suposições de como é que as coisas vão evoluir e do que é que este vírus é capaz ou não. Primeiro ponto. Depois, por isso tudo o que dizem, fica 3 horas no ar, é uma solução alcoólica, não. O que sabemos é que daquilo que se viu, mas é pouco neste momento, porque estamos a falar de nem meio ano, não é? Não temos dados suficientes para poder concluir seja o que for. E daí o cuidado exagerado, e muito bem, que tem havido. No que diz respeito à renovação do ar, é muito mais importante a renovação do ar do que propriamente as luzinhas ultravioletas, porque isso nós não sabemos se é eficaz ou não. O que acontece é o seguinte, num bloco operatório, como a Miguel Guimarães disse há pouco, quem está habituado a fazer cirurgia e está habituado a frequentar blocos operatórios já está habituado a um contexto de esterilização em que não pode tocar em determinadas coisas e etc. Mas mesmo dentro dos blocos operatórios existem classificações diferentes, ou seja, conforme o tipo de cirurgia que se vá fazer e que tenha sido feito naquela sala, tem que se esperar mais tempo ou menos tempo para haver a tal renovação do ar, independentemente do sistema de pressão negativa. O sistema de pressão negativa não é nada mais, nada menos do que ter uma janela aberta ou ter um extrator que vai puxar esse ar. Falta saber quanto tempo é que isso demora a ser renovado. Ok? Primeiro ponto. Hoje em dia, quase todas as clínicas já são obrigadas de lei a ter um chamado projeto de AVAC. Esses projetos da AVAC já contemplam isso. Claro que há uns que podem ser mais exigentes do que outros e eu não quero estar aqui a falar na minha situação, que é para não parecer que tenho a mania que sou esperto. Agora é assim, num bloco operatório, hoje em dia, se eu for fazer uma cirurgia a um olho, por exemplo, eu tenho que ter determinados cuidados. Eu não o posso fazer no mesmo sítio onde tinha sido feita uma cirurgia ortopédica. Porquê? Porque a cirurgia ortopédica, nomeadamente ortopédica ou nossa, e eu estou a falar porque opero muitas vezes no Hospital Santa Maria, o que é que acontece? É uma cirurgia considerada suja, de grau 3, penso eu não tenho agora a certeza qual é a classificação. Portanto, a taxa de renovação de ar, sempre que terminamos a cirurgia, são 3 horas, só 3 horas depois é que podemos entrar. Portanto, eu prefiro falar de outra situação, que é, neste momento ninguém sabe nada, então eu vou-vos dizer como é que eu faço. E eu tenho atendido algumas urgências. Após uma triagem telefónica, onde nessa triagem telefónica eu deleguei tudo para a mesma pessoa, é a minha assistente, para ter um padrão, ela tem uma folha onde vai apontando o nome do doente, porque é que ligou, quando, como e etc. Faz-lhe aquelas perguntas da praxe, que são perguntas que estão recomendadas até pela Direção-Geral de Saúde, e depois de resolvermos e decidirmos que realmente é preciso um atendimento presencial, então o que é que fazemos? Temos outros cuidados. Naquele momento a pessoa entra, nós pomos-lhe algumas proteções, não adianta dizer se sabemos se está contaminado ou não, porque
isso ninguém sabe, não é? Ela pode achar e não estar, não é? Nós podemos dizer isso é muito relativo, não é? Isso é muito bonito eu dizer, eu sei porque eu não estive e tal, ninguém sabe. E eu até vos posso contar uma história um bocadinho caricata de um amigo meu que disse que no dia em que fez o teste e deu positivo, ele só soube passado 3 dias e nesse dia teve com a mulher, ele assim, aos beijos e etc. E no entanto, a terça-feira é que soube que tinha e a esposa não tem e os filhos também não. Ok? Portanto, isto é só para vocês perceberem como é que as coisas são. Ou seja, porquê? Porque a carga viral, se calhar, dele, a ele surgiu um determinado efeito e noutra pessoa, outro efeito. Depois, a pessoa chega, é-lhe aferida à temperatura, depois de lhe aferida à temperatura, fazem outras perguntas e eu tenho uma ficha onde essa ficha fica apontada a que horas é que a pessoa foi, não foi, e a pessoa pode assinar, faz uma rúbrica ou não, se bem que isso é indiferente, porque os consentimentos informados parem o que valem, não interessa, isto é mais para nós termos uma noção. Como eu tenho a felicidade de poder ter 4 consultórios com sistemas de ventilação independentes, ok? Repito, independentes, e eu tenho uma taxa de renovação, porquê? Porque em cada consultório, de um dos lados, entrar vem da cobertura ar-condicionado, vem da frente ar novo renovado, que tive que pôr um filtro de carvão, porque sempre cortavam a relva cá fora, cheirava a relva, ou fumavam, cheirava. Não quer dizer que o ar esteja contaminado, que não está, porque o cheiro é uma coisa e a contaminação por bactérias e aerossóis é diferente, e depois tem do outro lado a extração que vai para outra zona posterior. Nós estamos todos aqui a falar, mas há uma coisa que as pessoas se esquecem. O grande problema tem a ver com uma coisa que é os aerossóis, sim, e aspiração. O que é que nós usamos? Para onde é que vai tudo o que sai do aspirador? Passa pelo motor de aspiração. E o que sai do motor de aspiração vai para onde? Muitos dos nossos colegas, como nós sabemos, têm aquilo dentro de uma sala, têm aquilo dentro de uma porta, certo? Miguel, e o ar que sai daí não está contaminado? Claro, Miguel, deixa aqui a tua interrogação no ar. Eu tinha pedido para seres conciso. Sim, mas este é um tema muito complicado, mas depois poderemos falar. Eu acho que, muito rapidamente, nós devemos dividir isto em 2 partes. Ou seja, neste momento, o que é que se pode fazer neste momento e o que é aconselhável neste momento, e de criar um grupo de trabalho para pensar como é que será a medicina dentária de futuro, que será diferente. Eu acho que disseste que não há aqui certezas absolutas, há muitas interrogações, há muitas limitações. Eu vou pedir ao Roma Torres, ao António Roma Torres, e obrigado, Miguel, pela tua participação, mas vou pedir ao António Roma Torres para fazer aqui um ponto de situação. Não queria, mas é impossível, pedir, desculpem desde já, dar resposta a todas as solicitações. Estamos a tentar grupar e fazer aqui umas grupagens de respostas. António, força. Ok. Vou então começar com mais algumas perguntas. Vou fazer aqui um grupo de perguntas dirigidas ao Eduardo, que como já está a trabalhar em termos de rotina, há sempre alguma curiosidade. O Rui gostava de saber se o Eduardo começou a usar algum equipamento de proteção individual diferente do que usava anteriormente. Nós já respondemos a isso, António, há pouco. Okay. A Sofia também perguntou mesmo. A Sofia também pergunta se o colega muda a máscara FFP2 a cada paciente. A Teresa também gostava de saber se o Eduardo fez algum ajuste em termos de honorários das consultas. Eu gostava que essas perguntas dos honorários e da questão mais económica, porque senão vamos divagar no tema, que não fossem respondidas já. Há aqui uma questão que eu gostava de pôr. O João Pimenta fala sobre a aspiração e o problema resolve-se com a aspiração de aerossóis. O Miguel fala sobre os aerossóis, a Célia fala sobre os aerossóis. Nós sabemos, eu falo da minha experiência própria, trabalho com, diria, 95% das vezes com dique de borracha, e o dique de borracha é uma forma de nós controlarmos um bocadinho a proliferação desses aerossóis e de contaminação. Sistemas de aspiração, sistemas de UV. Miguel ou Célia, pedia-vos aqui mais especificamente, querem dar aqui algum aporte depois da conversa também do Miguel Fraga Gomes? Eu posso só dizer uma coisa muito rapidamente em relação aos equipamentos de proteção individual. Nós podemos ter todos os equipamentos do mundo, mas se não soubermos como os tirar, não adianta nada. Que isso também é outra questão. Nós vamos nos equipar de maneira a nos protegermos, tudo bem, e proteger o paciente. No entanto, na altura de nos desequiparmos, se não soubermos corretamente como fazer e onde fazer, e no sítio onde vamos fazer, se vamos libertar partículas, aerossóis, e vamos contaminar o balneário todo quem lá está à volta, ou o consultório, pronto, e isto é tudo, são muitas perguntas. Por isso é que desde o início
eu estou a tentar só falar no ambiente de urgência, porque é isso que legalmente nos é permitido fazer. Senão isto é um tema para... Essa questão da preparação, de nos sabermos equipar, mas sabermos nos equipar, vai-nos ser dita na próxima formação que eu disse da colega da Maria do Carmo Lessa, mas é óbvio que há aqui questões que nós precisamos de formatar, precisamos de capacitar a nós e às nossas assistentes e mudar aquilo que é o ecossistema e as infraestruturas do nosso gabinete. Uma pergunta que está no ar e que tem a ver com a contaminação do nosso ar em ambiente de gabinete dentário. Ainda há pouco a falar com um colega, o Paulo Oliveira, vai de encontro a isto que se falava, é quanto tempo é que essas partículas podem estar, essa desinfecção, como é que pode ser feita e os procedimentos que nós fazemos, como é que nós percebemos se eles podem realmente ser mais ou não contaminadores dessa permanência para que essa contaminação seja feita num tempo específico. Célia, queres dar aqui uma noção sobre isso? Oh, Miguel, posso tentar. Assim, é como dizia o Miguel Fraga Gomes, o que nós sabemos e o que nós estamos a dizer é em base ao que está estipulado. O que sabemos e em termos a China e o Japão estão a fazer estudos neste momento também sobre isto, independentemente da gotícula, portanto a partícula que fica no ar numa simples conversa entre duas pessoas, já há, se quiserem eu partilho depois este vídeo, acho que já partilhei contigo, a simples conversa entre duas pessoas numa sala de espera ou numa recepção ou num consultório liberta suficiente capacidade de partícula em aerossol e não precisa de uma turbina a funcionar. Partícula, não estamos a falar de gotícula, estamos a falar de partícula que se mantém no ar. Portanto, é de facto um vírus muito facilmente contagiante, também por esta questão que estamos a descobrir muito recentemente. Passa para além do que é a nossa atuação em aerossol. Portanto, só mesmo a conversa entre duas pessoas numa sala fechada. Portanto, nós temos efetivamente que ter a garantia de que em consultório e com aerossol a funcionar, e o aerossol pressupõe, portanto, aquilo que já sabemos, o ultrassons e a turbina obviamente funcionam mais, e se for com redução, com o líquido de borracha, ainda salvaguardamos alguma coisa, mas por exemplo na área da pério, eu não estou a ver onde é que a gente faz uma raspagem de alisamento radicular, manual pode fazer, mas onde é que faz alguma coisa com líquido de borracha, estás a ver? Portanto, é muito difícil, dependendo das áreas, não é? Pronto. Portanto, nós temos efetivamente que assegurar que conseguimos controlar o aerossol, não só pelo procedimento ser produtor dele, é porque temos que trabalhar com paciente potencialmente Covid positivo, estás a ver? Não, e a partir do momento em que ele é potencialmente Covid positivo, seja num consultório, seja num sítio qualquer, é passível de ter partícula no ar suspenso durante algum tempo capaz de infectar. Este é o primeiro ponto. O Dr. Pimenta queria que falasse sobre um tipo específico de sistemas de aspiração de ar e de descontaminação de ar que ele adquiriu. Ele pode, entretanto, dar-te a ti essa informação, ou se quiseres partilhar a minha tela, eu também te pus aqui, que ele, entretanto, deve ter mandado, mas são vários... Podes tu partilhar, tens aí uma opção de compartilhar a tela. Agora deixa ver se eu chego aqui, porque eu já abri, entretanto, tantas coisas que já me perdi um bocadinho. Onde é que ele anda aqui? Espera aí. Deixa-me só ver onde é que eu tenho essa informação aberta. Senão não adianta nada estar a partilhar a tela. Primeiro... Eu depois de partilhares isto, vamos avançar para umas considerações finais. Havia aqui um tema muito importante para ser discutido. Eu vou depois, em relação a esta... Podes partilhar, Célia? Ele pode falar melhor, mas posso partilhar, deixa eu ver se ele encontra aqui. Ora, espera aí, vou-te só abrir aqui. Pronto, senão, enquanto fazes isso, eu dava aqui um tema, para passar para outro tema, porque senão começa o tempo a esgotar-se e consegues passar mesmo? Não. Deixa eu ver se eu te compartilho a tela aqui. É só compartilhar. Tens aí um botão em baixo. Já compartilhei, mas ele não está a entrar.
Ora vá, ver se eu consigo. Pois, mas... ora vê agora. Consegues? Julgo que não. A intenção é boa, Célia, mas acho que vamos avançar, está bem? Ok, Célia? Vamos avançando. Eu gostava de lançar aqui só mais uma questão que tem a ver com as diferenças de guidelines entre países e especialidades. Especialidades também o Miguel Fraga Gomes já falou sobre isso. Entre países, o próprio Eduardo falou há pouco, também tem a ver com a contingência e com os dados de pública que estão em cada país e em cada região, mas é interessante ouvir que há diferenças relativamente a alguns sítios. Porquê? Nós sabemos, por exemplo, na Holanda, temos colegas que falam que há aqui algumas diferenças relativamente a isto. Eu vou tentar passar a voz aqui à Liliana Gameiro, que não sei se já nos está a ouvir. Liliana? Sim, Miguel. Eu sei que estás na Holanda. Em conversa contigo, foi uma das considerações que me puseste, que havia uma grande disparidade entre aquilo que está a acontecer em Portugal, do ponto de vista de medidas de contingência e de saúde pública, isso também já nos apercebemos, já para nem falar do ministro holandês das Finanças, mas relativamente à questão da saúde oral, quais são as diferenças que tu notas aí da Holanda quanto à proteção individual e os equipamentos? Boa tarde a todos. Daquilo que eu tenho, nós temos aqui duas associações de dentistas que normalmente nos ajudam e nos orientam com algumas diretrizes. Nessas diretrizes, eles normalmente o que nós temos feito é a tal triagem telefónica, com uma série de perguntas, e a partir daí eles tentam perceber, que é uma coisa que nós temos que partir do pressuposto que todos os pacientes são infectados, mas eles aqui tentam ver qual é que está infectado e não está. Se houver alguma suspeita, ou por febre, ou por tosse, se houver algum sintoma suspeito, o paciente não é tratado na clínica regular e foram criados uns centros de cuidados agudos para pacientes infectados ou potencialmente infectados. Então, supostamente nas nossas clínicas, nós só estamos a fazer urgências, não estamos a utilizar nada de especial, estamos a usar as máscaras normais, idealmente as máscaras cirúrgicas do tipo 2R, viseiras, toucas e uma bata descartável por cima da nossa farda. Sim, e depois há uma série de protocolos, normalmente só está um médico dentista a trabalhar na clínica e portanto nós temos as consultas espaçadas, os pacientes têm que entrar, ao entrar fazem logo a desinfecção das mãos, já temos na recepção aquelas placas de acrílico, para não haver contacto com as recepcionistas, os bochechos com a clorexidina ou com água oxigenada durante 30 segundos, aqui o protocolo é 30 segundos, e estamos resumidos só as urgências, depois temos os nossos protocolos, mas o que eu vejo é que há uma grande diferença, porque eu tenho seguido muito o que está a passar em Portugal com os nossos colegas, com a nossa atividade, e eu vejo as pessoas muito preocupadas em arranjar esses equipamentos de proteção individual e nós aqui não os temos e estão esgotados e estamos a tentar arranjar e não conseguimos. Eu inclusivamente já mandei vir viseiras de Portugal e fica assim um bocadinho, estas guidelines não deveriam ser internacionais, pelo que eu estou a perceber, o procedimento que nós estamos a adotar aqui é muito parecido com o do Eduardo que tem em Macau. Claro. Liliana, obrigado pela tua participação. É bom saber que estás a vir a Portugal buscar equipamentos.
de certa forma, nós em Portugal estamos também com muitas dúvidas, não se sabe quem é que está a agir melhor, mas é interessante. Miguel, posso só dar aí uma chega em relação aos outros países ou não Claro que temos sim, tempo? e gostava também de lançar uma pergunta que vai deste encontro, que é além dos países, sobre as diferentes especialidades. Temos aqui uma pergunta, julgo que é do Álvaro Benzinho, o protocolo seria também igual, ou que medidas para o caso do controle ortodôntico das consultas de ortodontia? Ora, eu essa parte não sei, vou falar da minha experiência a trabalhar noutros países. Como tu sabes, eu trabalho dentro da Europa, trabalho também no Luxemburgo e fora da Europa trabalho no Médio Oriente. E o Luxemburgo adotou mais tarde fechar as clínicas e mantê-las só para sistemas de urgência. Creio que também na mesma altura da Holanda. Portanto, adiaram o problema. As clínicas no Luxemburgo é um bocadinho também a tradição francesa, tem um conceito de higiene, de embalamento de material muito diferente de nós, mas como temos muitos colegas que trabalham no Luxemburgo que são portugueses, felizmente algumas das clínicas têm as melhores práticas em termos de higiene, portanto o upgrade não é muito complicado. No caso do mundo árabe, eu trabalho num país que é uma ilha, que é o Bahrein, que é um país que a primeira vez que fui a esta clínica especificamente, o que é que eu vi como o kit de proteção individual, o kit de emergência médica, todo o kit número 1 em termos de campos cirúrgicos, o que é que eu vi lá? Vi Bastos e Viegas e fiquei com o meu queixo caído. Ou seja, eu atravessei parte do mundo, cheguei a uma clínica e vi material feito a limpo na Fiel. A Bastos e Viegas, publicidade não é preciso estar a fazer, eles têm lá equipamento. Portanto, o que é que está a acontecer? Os colegas que estão a trabalhar no Bahrein, que estão a atender as urgências, estão a ser equipados com os equipamentos feitos em Portugal. Portanto, isto não deixa de ser muito irónico. Pois. E, sem dúvida, e relativamente aqui à questão da disponibilidade de materiais, nós sabemos o drama que estamos a viver. Eu, antes de passar para a pergunta final, eu vou passar aqui a pergunta a alguém que, pelo menos, eu sei que ele não vai falar sobre isto, que é o Luís Redinha, mas foi alguém que diligenciou, comandou aqui um grupo de colegas, além do Bruno Faro, o Nuno Ventura, e que eu sei que estão neste momento a fazer aquilo possíveis e impossíveis para poder dar resposta àquilo que são os EPIs e principalmente as máscaras FFP2. Luís, tens aqui um bocadinho de palavra, eu sei que não era bem as máscaras que querias falar, Não. mas acho que tu Estás-me a mereces. ouvir? Estás-me a ouvir, Miguel? Muito bem, estamos-te a ouvir. Ok. Primeiro de tudo, obrigado pela gentileza. Queria cumprimentar os colegas e queria felicitar a organização, porque numa circunstância em que nós andávamos tão virados para a medicina dentária baseada na evidência, neste campo a evidência está toda para fora da janela e eu penso que é da experiência de alguns... está aqui. Não, mas isso não tem problema nenhum, porque a verdade é essa. Portanto, e penso que nestas circunstâncias juntar um conjunto de colegas que podem ter já pesquisado sobre temas com experiências pessoais e com iniciativas pessoais, acho meritório e acho que é daqui que vamos mais facilmente chegar a algum lado. E nesse contexto, penso que poderá ser pertinente aquilo que é a minha busca, ainda não é experiência, mas é a minha busca. E permite-me aqui só 1 minuto ou 2 para enquadrar. Há 2 semanas atrás, no início da quarentena, em conversa com uma amiga próxima, reconhecemos um padrão muito esquisito no consultório de um colega nosso. Colega nosso que esteve na Coreia e que esteve na China em meados de dezembro. E quando voltaram, em janeiro, o colega ficou 2 semanas de cama, muito aflito. Toda a gente no consultório, ou pelo menos uma grande parte do staff, esteve também com um quadro de sintomas e um comportamento que é muito semelhante àquele que nós observamos agora nos doentes Covid. Eu fiquei doente, nessa altura também. E começou-se aqui a conversa. Isto
quase de certeza, obviamente que este quase de certeza é uma coisa muito íntima, muito intuitiva, que poderemos ter sido contaminados nessa altura. E os epidemiologistas italianos, um ou dois pelo menos, já vieram a público dizer que a chegada do vírus à Itália não foi em janeiro, que o vírus está em Itália desde novembro e que provavelmente não terá ganho massa crítica para começar para explodir, mas que está presente há mais tempo. Nesse sentido, comecei à procura de saber se havia no mercado algum tipo de testes que pudesse fazer e estudar a presença de anticorpos SARS-CoV-2 nas pessoas. E nós sabemos hoje que há uma percentagem enorme, que nós não sabemos qual é sequer, que teve a doença e foi completamente assintomático, ou com uma constipação ligeiríssima, meia dúzia de dias de tosse, sem outras coisas. Nesse percurso, fui à procura, esses testes existem no mercado e são uns PCR de pesquisa, não aqueles que estão a ser utilizados neste momento cá, mas são uns PCR de pesquisa de anticorpos que têm um custo de aproximadamente de 10 euros. Isto eu não sei se é o custo de compra, se é o custo de prestação do serviço. E ontem, qual foi a perspectiva de ir à procura disso? Perceber se de alguma forma poderíamos estar imunizados até cá em casa, porque isso mudaria o nosso comportamento, seguramente. E isto não é para resolver o problema da medicina dentária, porque vamos ter também na mesma o problema dos doentes. Não temos, ou podemos não ter, o problema dos médicos dentistas. Ontem, curiosamente, a Alemanha, surgiu uma notícia, não sei se no Diário de Notícias, se no Público, surgiu uma notícia de que a Alemanha está a preparar uma campanha de identificação para criar um certificado de imunidade. Com a perspectiva do quê? De que se fizermos um rastreio, imagina, à população toda, e houver imunizados por contágio prévio com um decurso de doença basicamente assintomático, esses indivíduos já não serão postos em quarentena, porque já não podem ser infectados, e serão parte da força ativa de trabalho que permite que a economia se mantenha não tão má. Portanto, eu acho que poderia fazer sentido. Porquê? Neste momento, eu pedi ao Nuno Ventura, porque tem alguns contactos, julgo que, não sei se estou a cometer uma incoincidência, mas julgo que ele é amigo do Joaquim Chaves, ou foi colega do Joaquim Chaves, e eu sei que neste momento o Joaquim Chaves e os laboratórios em Portugal já estão a fazer recolhas de um PCR para determinação de anticorpos e que ainda não estão a executar a análise porque estão à espera dos reagentes, poderão demorar uma semana ou duas, ou o que for, neste contexto, não é? A chegar. Eu penso que seria, e deixo aqui a minha busca, e deixo aqui a possibilidade de nós pensarmos que poderia ser uma iniciativa muito interessante, porque se nós conseguíssemos, e isto são os testes baratos, são rápidos de fazer, o teste está disponível, não há ainda reagentes, mas eles já estão até a fazer as recolhas. Porque se nós conseguíssemos criar aqui de alguma forma uma dinâmica que levássemos aos médicos dentistas a possibilidade de fazer um PCR anticorpos SARS-CoV-2 e definir quem são os imunizados, nessa perspectiva o problema dos EPIs já não se punham para esses colegas, poderiam estar na linha da frente, que é aquilo que a Alemanha está a tentar fazer com os médicos também, e diminuir esse problema, passaríamos a ter o problema dos doentes apenas, e deixo aqui a possibilidade, se considerarem pertinente, que seria razoável se calhar fazermos um grupo de trabalho, uma task force, chamemos-lhe o que quisermos, para podermos investigar e, se nos parecer correto, até dinamizar na sociedade e mostrar a nossa iniciativa. Luís, obrigado pela tua participação, fica o teu contributo. Deixa-me só acrescentar que nós ontem mesmo, uma das perguntas com o Bernardo Gomes, médico de saúde pública, era muito testar ou não testar e relativamente à imunidade ganha sobre isso. E acho muito bem que, do ponto de vista de criação desses grupos de trabalho, se envolvam também infecciologistas, se envolvam também pessoas das análises clínicas, médicos de saúde pública, e nós médicos dentistas aqui temos um papel importante a dar. Por último, para a nossa conversa ter que terminar, deixava aqui uma ronda final sobre aquilo que é o modus operandi na medicina dentária. Qual será o futuro? Que alterações trará? Obviamente que eu não vou pedir que redigamos tudo o que foi dito. Há aqui muitas questões, há aqui muitas coisas que estão por definir. Eu volto a dizer que isto é um debate, isto não é nenhuma webinar de capacitação,
de dar guidelines é, no fundo, uma discussão aberta para, no fundo, encontrarmos o rumo daquilo que será, dentro das interrogações, dentro das incertezas, encontrarmos o rumo daquilo que poderá ser o nosso futuro. E deixava aqui esta pergunta aqui ao nosso painel sobre modus operandi na medicina dentária. O que é que poderá acontecer? Qual será o nosso futuro? Célia. Miguel, desculpa, há um bocadinho a compartilhar a tela, acabei por A perder. É basicamente aquilo que já disse, e pegando agora aqui nas palavras do Redinha e introduzindo outra vez o tema, o modus operandi será com protocolos mais definidos que nós não estávamos muito bem habituados a eles, acho eu, protocolos quer de trabalho, quer de desinfecção, com muita formação de quem trabalha connosco, que também não estávamos habituados a fazê-lo, portanto, estes protocolos vão ter que servir, e depois a Ordem vai pegar nisto forçosamente e vai obrigatoriamente formar não só médicos dentistas como assistentes, higienistas e pessoal auxiliar que trabalha connosco, porque a formação é essencial. Nós temos uma parte médica que assegura aqui muita facilidade de interpretação de alguns conceitos, mas muitas pessoas que trabalham connosco não o terão. Mas entender que, de facto, do meu ponto de vista, continua a ser válido aquilo que o Luís Redinha agora resumiu, que é, nós só teremos um modus operandi muito parecido com o que tínhamos até agora, salvo um protocolo muito mais específico de desinfecção e controle do aerossol, se tivermos a certeza que estamos imunes, nós e o paciente que estamos a trabalhar. E os testes, se calhar, que estão aí ainda não serão suficientes. Este que o Redinha diz que, se calhar, é um teste que ainda demora algum tempo e é com picada no dedo, portanto com sangue, eventualmente conseguirmos fazer isto com zaragatou à saliva ou assim, seria muito mais eficaz para nós, e acredito que passe por aqui, sinceramente acredito. Obrigado, depois passará por, como te dizia em termos de resumo, pegar nos que não são imunes, seja nos que estão a trabalhar, seja nos pacientes que vamos tratar, nos que não são imunes, e poder executar estes protocolos com zero de margem de erro. Zero de margem. Miguel, eu pedia-te apenas um minuto, porque nós vamos mesmo que encerrar a nossa sessão, é mesmo um minuto. Muito bem. Eu acho que disto tudo, se resultar um melhoramento da asepsia geral dos consultórios, já seria bom, porque infelizmente nós sabemos que muitos consultórios não têm as melhores práticas. Eu, como o Miguel há bocadinho estava a dizer, o Miguel Fraga Gomes, não é estar a dizer que o meu sítio é melhor que os outros, porque não é isso, mas eu trabalho em alguns sítios que estão mais que certificados, tanto aqui como fora do nosso país, e que são incomparavelmente mais cuidadosos e zelosos do que uma clínica normal. Portanto, uma clínica normal, pequenina, se está a pensar nestas coisas todas, de fluxos e não sei o que, pressões negativas, eu acho que ainda há muito trabalho de base até chegar lá. Portanto, muito bem. Vamos com muita calma e vai ter que ficar muita coisa ainda para trabalhar. Certo. Eduardo, obrigado, Miguel. Eduardo, queres resumir? Tu tens-nos dado aqui um bocadinho de ânimo e de esperança. Obviamente que podes aqui acrescentar alguma coisa. Ok, assim, eu talvez aborde um pouco esse assunto, dando um passo fora da medicina dentária. Por que é que eu digo isso? Eu acho que, na minha opinião, nós, como médico dentista, nós podemos gerir muito bem a nossa clínica, mas se o mundo fora não estiver bem, nós sempre vamos trabalhar em angústia, com medo. Por isso, diariamente eu ouço notícias que há sítios em que ainda há debate se deve ou não usar máscara no dia a dia quando sai para a rua. Eu acho que é fundamental isso. Por que é que digo isso? Porque se nós podemos controlar muito bem o nosso ambiente clínico dentro dos nossos consultórios, mas imagina, se todas as pessoas forem infectadas lá fora e entram na clínica, nós mais tarde, mais cedo, nós todos vamos ficar infectados. Por isso, aquilo que eu gostava de... obviamente que é só a minha opinião, que é usar sempre a máscara assim que puder. Mesmo, por exemplo, mesmo com a minha família no início, a minha mãe também não sentia que era uma coisa importante, mas depois eu e meu irmão andamos sempre a
perder a minha mãe, você tem que usar o tal, mas quando sai na rua. Isso, é por isso que o Macau conseguiu conter um pouco a pandemia. Eu não sei se eu consegui transmitir a minha mensagem, Sim. mas da minha parte, eu acho que é fundamental. Por exemplo, de certeza absoluta, muitos colegas pensam, se eu fechar a clínica, eu não vou conseguir sustentar as rendas ou as despesas e tal. E depois ficamos com o receio de que vamos fechar a clínica. Mas desde o início eu sempre disse às pessoas à minha volta, a economia há sempre um ciclo. Baixa e de certeza absoluta vai voltar para cima. E agora nós todos, como seres humanos, nós temos o mesmo inimigo, que é o vírus, a tentar acabar a pandemia o mais rápido possível, a meu ver. Por isso, todos os cidadãos têm essa responsabilidade. Talvez é uma coisa que é um assunto. Eduardo, agradeço-te imenso. Um pouco Agradeço-te imenso a tua fora participação. mas eu acho que sim, obrigado. Agradeço-te imenso a tua participação e para dar aqui uma lógica de resumo e situação final, apenas dizer que realmente todos nós temos várias ameaças. Este vírus traz imensas ameaças, não só do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista social, político, comunitário, e no fundo nós temos que ter aqui várias abrangências, várias mudanças que seguramente não estamos todavia preparados para ela. Vamos redesenhar muita estratégia no meio disto tudo e vamos seguramente precisar, aqui utilizando as palavras do Luís Redinha, várias task force. A união aqui faz a força. Juntos somos mais fortes seguramente para encontrar as melhores soluções. Nesse sentido, eu gostava apenas de dizer que tenho-me chegado aqui até por mensagens privadas, colegas que me fazem chegar protocolos, conteúdos, vídeos, websites, há muita informação. Fica aqui o meu compromisso, que tentarei, além destes webinars e da partilha destes webinars, do chat que está aqui, onde também se traduz muita informação, de eu próprio no meu website colocar e disponibilizar informação minimamente selecionada e seriada. Estou a trabalhar nisso, julgo que o fim de semana vai ser útil para isso. Um agradecimento a todos e deixava o apelo para que na próxima segunda-feira, dia 6 de abril, às 8h30, tivéssemos aqui uma reflexão sobre um tema que é uma outra vertente de uma questão que não é tão sanitária nem de saúde pública, mas que tem um grande impacto nas nossas vidas. Tem muitas preocupações, porque todos nós, no fundo, temos um impacto económico e a nossa vida, além da essência do que é a nossa vivência física, tem também uma vivência social, económica, e nesse sentido o impacto e as consequências económicas, os desafios e as oportunidades dos médicos dentistas. Temos um orador que é o Jorge André Cardoso, conhecido por todos nós, e temos também o presidente da ANJ, da Associação Nacional de Jovens Empresários, o Alexandre Meireles, e eu agradecia a todos o facto de terem estado aqui. Foram 400 colegas, mais de 400 colegas a estarem aqui presentes, o que é um sinal da nossa união e da nossa intenção. Muito obrigado a todos e até breve. Obrigado, Miguel. Obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel.